E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo do canal Estuda Cabra, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago uma questão de química, uma questão super interessante. E essa questão, além de ser interessante, ela também é um medidor de conhecimento. Se você faz essa questão, cara, eu tenho certeza que você tem capacidade de tirar mais de 750 de média geral. Mas se você olhar para a questão e não conseguir responder ela, fique tranquilo que a gente ainda está em abril, ainda tem tempo de você estudar e conseguir obter uma excelente nota. Então, vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês essa questão de química. Bora lá! Essa é a questão, ela é de um dos simulados do cursinho Estratégia. Vamos fazer uma leitura rápida. De onde você pensa que vem aquele cheirinho de praia? A maresia é uma sopa de aminas, um tipo de substância exalada por alguns animais marinhos. As aminas são derivadas da amônia NH3. Nelas, 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio são substituídos por grupos orgânicos. Na maresia, por exemplo, você encontra a metilamina CH3NH2 e a dimetilamina, etc. Em baixas concentrações, como na maresia, o cheiro delas é até agradável, mas em altas, pense no cheiro de peixe podre. De quem é a culpa? Dessas mesmas aminas, só que em concentrações mais altas, formadas no ataque de micróbios às proteínas do animal. Para terminar a explicação de um truque que toda dona de casa conhece. Para tirar o cheiro de peixe podre das mãos é só lavá-las com limão ou vinagre. Como você já sabe, a culpa desse cheiro é das aminas, como a metilamina. Em água, olhe só o equilíbrio que se forma. Ele mostra aqui pra gente aqui a intenção da questão, né? Isso aqui é o equilíbrio. A gente vai já voltar para essa equação aqui, mas vamos ler antes o comando da questão. O comando da questão é o seguinte: a consequência do uso de limão ou vinagre na limpeza das mãos com cheiro de peixe é... E aí vamos fazer um panorama geral do que a questão está pedindo para a gente, cara. É o seguinte: ela quer a consequência do uso do limão ou do vinagre. Ela deu o equilíbrio que é a consequência do uso desses materiais aí. Para falar sobre a consequência do uso do limão e do vinagre, que de antemão já vou adiantar que são ácidos, a gente só precisa entender um pouco o que é o equilíbrio químico, o que é o deslocamento do equilíbrio, por que ele acontece. Para falar sobre isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar, eu vou anotar aqui, sobre o princípio de Le Chatelier. O que esse princípio de Le Chatelier ele vai falar, cara? Ele vai fazer o seguinte: eu fiz aqui uma reação equilíbrio. A gente tem AB mais CD que forma AD mais BC. É uma dupla troca, digamos assim, né? Na direta e na inversa a gente tem uma dupla troca. E eu vou fazer o seguinte: se eu pegar esse composto aqui, BC, eu peguei BC, eu vou fazer o seguinte: eu vou adicionar a essa reação. Eu peguei externamente BC, eu tenho esse composto químico aqui e adicionei. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse BC aqui, ele vai aumentar. Ele vai aumentar de quantidade, porque eu externamente adicionei mais a reação. Então, ele aumentou a sua quantidade. O que o princípio de Le Chatelier ele vai falar? Ele vai fazer o seguinte: toda vida que eu tenho uma perturbação ao equilíbrio de uma reação, o próprio equilíbrio ele vai tentar ser restabelecido. E se eu aumentei a quantidade de BC, o equilíbrio ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa reação e deslocar para a esquerda. Por quê? Porque é o sentido que o BC ele é consumido. Então, quando eu desloco essa reação para a esquerda, o BC ele vai sendo consumido até atingir o equilíbrio. E é isso que o princípio de Le Chatelier ele fala. Se você aumenta de um lado, você vai ter que consumir mais esse lado para poder voltar ao equilíbrio. Então, se ao invés de colocar BC, eu coloque adicionar mais, vamos supor que eu adicione mais AB. Eu peguei AB e adicionei mais aqui a reação. O que vai acontecer? A quantidade de AB ela vai aumentar. E aí o equilíbrio, o princípio de Le Chatelier diz que eu tenho que baixar essa quantidade de AB. Eu tenho que baixar isso daqui, eu tenho que dar um jeito de diminuir. Então, significa que o equilíbrio da reação vai ser deslocado para a direita. Porque é o sentido que eu vou consumir esse AB até que ele vá diminuindo e atinja o equilíbrio novamente. Agora que a gente já aprendeu o que é o princípio de Le Chatelier, a gente volta para esse equilíbrio que a questão deu, certo? E a gente vai marcar isso daqui, cara.
Porque a questão fala que o nome desse composto aqui é metilamina. E ele é responsável pelo cheiro de peixe. Então a gente vai colocar aqui cheiro de peixe. A gente precisa eliminar isso daqui. E aí ele fala que a dona de casa, para eliminar o cheiro de peixe podre, as donas de casa utilizam uma estratégia de usar limão e vinagre. O que que o limão e o vinagre tem, cara? O limão e o vinagre, eles são ácidos. Se eles são ácidos, eles têm H+. Quando a gente pega a nossa mão, que está com cheiro de peixe, e limpa com limão ou vinagre, a gente está pegando esse H+, e fazendo o quê? Adicionando ele aqui nessa reação. Então, quando a gente pega H+, e adiciona nesse equilíbrio aqui, esse H+, cara, ele vai reagir com alguém que está nesse equilíbrio. E aí ele vai fazer com que alguém diminua ou então alguém aumente. E esse fato de diminuir ou aumentar alguém nesse equilíbrio vai fazer o equilíbrio deslocar, ou para a esquerda ou para a direita. A gente vai analisar. Quando eu adicionei o H+, ele reagiu com quem? Se eu olhar, eu vou perceber que aqui eu tenho o OH-. Então você claramente percebe que se você tem H+, ele vai reagir com OH-, formando o quê? H2O. Logicamente, se eu tenho a reação do H+, mais o OH-, eu vou pegar isso daqui e diminuir. Eu vou estar diminuindo o OH- do meu equilíbrio. E eu também vou estar formando água. Então, eu vou pegar a água e vou aumentar, cara. Vou estar aumentando a água. Eu também vou pegar água e vou estar aumentando a quantidade de água. Então, se eu diminuo o OH e aumento a quantidade de água, eu vou olhar para o equilíbrio e vou dizer que ele vai se deslocar para onde? Se eu diminuo a quantidade de OH, o equilíbrio da reação vai querer que ele aumente. Porque o que é o princípio de Le Chatelier? É justamente isso. Se eu diminuo o OH, o princípio de Le Chatelier diz que o equilíbrio vai querer aumentar o OH para poder estabelecer o equilíbrio. Se eu aumento a quantidade de água, o princípio de Le Chatelier diz o quê? Que o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de diminuir a quantidade de água. E a gente vai ver a implicação disso. Logicamente, o equilíbrio ele vai ser deslocado para a direita. Porque se eu deslocar o equilíbrio para a direita, eu vou o quê? Diminuir a quantidade de água, vou aumentar a quantidade de OH-, e de quebra eu vou estar aqui reduzindo o cheiro de peixe, porque eu vou estar deslocando para a direita. Significa que esse CH3NH2 ele vai ser diminuído também. Em consequência, eu vou ter menos cheiro de peixe. E a gente vai para o item correto. O item correto é justamente o que trata disso. É o item D. O aumento da concentração de H+ do meio, que deslocará o equilíbrio no sentido de consumo da substância mal cheirosa. Foi justamente isso. A gente pegou, aumentou a quantidade de H+, certo? Ele reagiu com o OH- e fez com que o equilíbrio fosse deslocado para a direita. Ou seja, pessoal, essas questõezinhas, essas coisas que linkam um conteúdo com o outro, isso é que a gente tem que aprender para melhorar cada vez mais e conseguir acertar essas questõezinhas que a gente às vezes erra porque a gente peca no detalhe, cara. E muitas vezes a nota, uma boa nota, ela mora nos detalhes. Não é você saber o geralzão que vai lhe dar uma nota muito legal, atraente. É você saber os detalhes, cara. Então, se concentra nos detalhes. Se você gostou desse vídeo, dê joinha, se inscreva no canal e tamo junto. Espero você no próximo. Valeu!